Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem fala melhor? Ordem do dia. Neste episódio, vamos falar sobre o auxílio emergencial que vai garantir uma renda por 3 meses aos trabalhadores informais e autônomos, e também sobre a medida que permite novos saques no FGTS. Ambos pretendem minimizar os efeitos dos danos e restrições impostos pela pandemia de coronavírus no Brasil. E para analisar as medidas, os cientistas políticos Gustavo Tavares e Jorge Misael, da Meta Política, participam desta edição. E para começar, Gustavo, o que diz a lei que institui o auxílio emergencial? Olá, Nayara. Bem, em resumo, o auxílio emergencial é um suporte financeiro no valor de R$ 600, destinado a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais. E esse auxílio será concedido pelo governo federal durante 3 meses, a princípio, Pode ser que seja prorrogado. Ele surgiu como um projeto de lei na Câmara, de número 9236, de 2017, foi proposto pelo deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, e dispõe sobre os parâmetros para caracterizar a situação de vulnerabilidade social. E acabou ganhando espaço, esse projeto, como uma medida essencial de garantia de renda nesse cenário de crise devido à pandemia. Adiantando um pouco sobre o alcance dessa medida, um ponto importante a ser ressaltado é que a lei prevê que a mulher provedora em uma família monoparental, isto é, aquela mãe que sustenta sozinha a família, tem direito a 2 cotas do auxílio, o que equivale a R$ 1.200. Jorge, quem tem direito a esse auxílio? Olá, Nayara. Olá, Gustavo. Um prazer estar aqui de novo debatendo essa que foi a principal medida do governo em relação às populações mais vulneráveis economicamente. O texto estabelece alguns critérios para ter direito a esse auxílio, E os critérios são os que eu vou dizer agora. Devem ser maiores de idade, sem emprego formal, ativo e que não recebam benefícios previdenciários ou assistenciais, com exceção do Bolsa Família, que eu falarei mais a seguinte. A medida também contempla microempreendedores individuais, os MEIs, também contribuidores individuais do INSS, trabalhadores informais, autônomos e desempregados inscritos no CAD único, que é o Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal. No caso de beneficiários do Bolsa Família, retomando aqui a ideia anteriormente apresentada, os auxílios não serão acumulados, ou seja, vai prevalecer aquele que é mais vantajoso. Se a pessoa recebe um valor maior pelo Bolsa Família, fica do Bolsa Família. Se ele receberia um valor maior pelo auxílio emergencial, prevalece o auxílio emergencial. Eles não se somam, fica aquele que é maior. E a expectativa do governo é que essa medida consiga atingir 54 milhões de pessoas. E como o governo vai financiar esse programa? Bem, para financiar uma medida de tamanho impacto, o governo federal encaminhou a medida provisória 937, abrindo crédito extraordinário de 98 bilhões para o Ministério da Cidadania. E essa medida de crédito adicional, ela está prevista na Constituição, no artigo 167, e serve justamente para gastos extraordinários, imprevisíveis e de calamidade pública, como é o caso agora por conta da pandemia do coronavírus. Então, o encaminhamento da medida provisória para a abertura do crédito extraordinário foi o meio correto, o que foi adotado pelo governo. Gustavo, que caminho essa medida percorreu, desde a apresentação na Câmara até a sanção parcial do presidente? Essa proposta foi aprovada na Câmara no dia 26 de março. O relator dela foi o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. No relatório inicial, o Marcelo Aro propôs um valor de R$ 500 desse auxílio, lembrando que o governo, o valor inicial proposto era de R$ 200. Os deputados articularam, junto com o governo, o seu líder lá na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, um valor final de R$ 600. No dia 30 de março, o Senado aprovou por unanimidade o projeto, com algumas pequenas alterações do relator, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Mas a matéria não precisou voltar para a Câmara, porque essas mudanças não alteravam substancialmente o conteúdo da proposta. Apesar dessa tramitação acelerada no Legislativo, a sanção presidencial só veio acontecer no dia 2 de abril. O ministro Paulo Guedes chegou a condicionar a sanção dessa medida à aprovação da chamada PEC do Orçamento de Guerra, que permite que o governo não siga algumas regras fiscais por causa da situação excepcional de calamidade pública, Essa declaração do Guedes gerou uma série de reações, inclusive do ministro do STF, Gilmar Mendes, que chegou a fazer um tweet com a hashtag PagaLogo, referindo-se à liberação do pagamento do auxílio emergencial.
Segundo o ministro no Twitter, não adianta tentar colocar a culpa na Constituição Federal. As suas salvaguardas fiscais não são obstáculo, mas ferramenta de superação desta crise. O momento exige grandeza para se buscar soluções de uma administração pública integrada e livre do sectarismo. #PagaLogo. Esse foi o tweet do ministro Gilmar Mendes. Na sanção do projeto, Bolsonaro vetou 3 pontos. O principal veto impediu a ampliação do benefício de prestação continuada, o BPC, para o qual o critério de renda passaria dos 25%, atualmente exigido, e para 50% salário mínimo, quer dizer, ampliaria a possibilidade de acesso ao BPC. Mas, conforme a Lei 13.981, essa ampliação já está programada para este ano. Outra medida vetada permitia o cancelamento do auxílio para quem deixasse de atender aos pré-requisitos antes do fim do prazo de 3 meses. O governo alegou que isso iria gerar um trabalho inviável de aferição dos benefícios a cada mês. O governo também vetou o ponto que determinava uma restrição às contas bancárias criadas para o recebimento do auxílio, por entender que essa regra poderia limitar a liberdade dos beneficiários. Jorge, no meio dessa crise, o governo também liberou novos saques no FGTS, não é isso? Exatamente, Nayara. Também teve, ao longo das últimas semanas, a abertura da possibilidade de saque do FGTS. E como é que vai funcionar isso? O governo liberou saque de até R$ 1.045 entre os dias 15 de junho a 31 de dezembro deste ano, de acordo com o calendário divulgado. Importante que qualquer pessoa que tenha conta no FGTS, ativa ou inativa, poderá sacar até esse valor que eu disse anteriormente, R$ 1.045. O depósito desse valor ele ocorre automaticamente na conta poupança. Então, aqueles trabalhadores que não têm interesse em sacar esse valor das suas contas do FGTS devem se manifestar negativamente perante a Caixa, mas esse procedimento ainda não foi totalmente esclarecido pelo banco. Essa MP também extingue o fundo PIS/PASEP. O que acontece com o dinheiro dos participantes? Sim, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o que foi extinto foi o fundo PIS/PASEP e que essa medida não altera em nada o funcionamento do PIS/PASEP atual. Então ainda estão mantidos os saques e abono salarial do PIS/PASEP que foram liberados pelo governo no ano passado. Desde 1988, a arrecadação a título de PIS/PASEP é repassada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O que vai acontecer na prática é a transferência dos recursos que sobraram nesse fundo para o FGTS. Essa medida, portanto, conclui o processo de esvaziamento para finalmente permitir a extinção do fundo. O governo federal liberou o cronograma e já efetuou o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial. Quem ainda não tem registro no Cadastro Único deve fazer a inscrição pelo aplicativo Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br, criados pela Caixa Econômica. Os links vão estar na descrição desse podcast. Serão 3 parcelas no total. Para os inscritos no Cadastro Único que não são beneficiários do Bolsa Família, a primeira será paga entre 9 e 14 de abril, a segunda entre 27 e 30 de abril e a última entre os dias 26 e 29 de maio. Já os beneficiários do Bolsa Família vão receber cada parcela nos 10 últimos dias úteis de abril, maio e junho. Pessoas já inscritas no Cadastro Único não precisam solicitar o auxílio pelo aplicativo ou pelo site. Elas vão receber automaticamente na conta poupança registrada. E esse foi mais um Ordem do Dia. A você, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.